confesso que essa live de hoje eu estou aqui refletindo sobre as minhas reflexões, porque eu acabei de sair de um curso de Mahalila esse final de semana inteiro, com muita gente, com muitas questões, e fica pipocando várias reflexões depois de um curso, depois de tantas trocas com as pessoas, elas impactadas às vezes pelos jogos e tudo mais. Então eu saio sempre de um curso com a minha cabeça meio fervilhando de assuntos. E ontem também assisti um filme que que trouxe outras reflexões sobre o nosso posicionamento na vida. Então, como eu trabalho muito com pessoas que são terapeutas, que têm um caminho espiritual, que têm uma busca espiritual, eu quero falar localizar esta busca espiritual na nossa vida cotidiana. E como que é isso, né? Como é que isso está? Trazendo até mesmo alguns conceitos da constelação também. Estou fazendo aqui uma síntese na minha cabeça, que eu estou com ela desde ontem aqui, refletindo sobre isso. Então, eu observo que na busca de um caminho, de um sentido existencial, muitas pessoas, eles buscam esse sentido, isso inclusive faz parte de muitas visões espirituais, para mim são mal compreendidas, mas são interpretadas como sair da vida para viver um sentido espiritual maior e profundo. Então, quantas vezes eu ouço isso? Né? Uma rejeição à vida, rejeição à sua experiência encarnada, a você estar aqui. Então, fundamentada em algumas visões, que inclusive do Mahalila, que fala de Maya, que fala que nós vivemos uma realidade que não é, que na verdade existe uma irrealidade nesta realidade, né, que nós estamos vivendo numa matrix e tudo mais. Então veja bem, tudo isso eu entendo como real no sentido da nossa percepção. A nossa percepção da realidade, ela pode ser bastante ilusória e contaminada pelas nossas percepções, pelas nossas inconsciências, por aquilo que a gente não consegue compreender. Então nós ficamos vivendo algo que não é real. Então, nesse sentido, a nossa experiência, ela é irreal. Então, isso parece ser um consenso, todo mundo de alguma maneira entende nesse aspecto, entende isso como real, como certo, não como real. O ponto é a maneira como a gente sai deste ilusão e vai chegar naquilo que é real, como que nós fazemos isso. Aí que eu quero discutir sobre isso. Como é que muitas vezes nós deixamos de perceber a vida que está acontecendo diante de nós para estarmos num outro lugar imaginário e colocado, então não só imaginário, como de uma expectativa de um lugar ideal onde você possa viver a sua espiritualidade. Se a gente considerar que a vida é maior que nós, então nós estamos no lugar que nos corresponde. E aqui, neste lugar que te corresponde, é o lugar de você retirar a sua ilusão. E como que é isto? E aí é essa a pergunta, será que você adere à vida ou você é um desistente da vida? Será que você toma, e agora eu estou usando os conceitos da constelação, será que você toma a vida nas suas mãos, está a serviço da vida? Você toma a vida nas suas mãos ou você rejeita essa tarefa de tomar a vida? Então, o que é tomar a vida? Tomar a vida é maior do que você, é maior que nós. Então, nós estamos aqui experimentando esta existência e existe uma vida muito maior por trás que nos coloca aqui, que a gente experimenta esta existência. Então, nesse sentido, eu gosto muito das visões dos nativos, que veem Deus em tudo, que veem Deus em cada experiência. Então, Deus ali, ele é muito mais próximo e experienciável do que um Deus que você não tem contato e que você precisa de abrir mão disso daqui, abandonar aqui para que você o encontre.
Então, nesta experiência aqui, essa é a reflexão que eu faço, nessa experiência aqui é que está a experiência de desenvolver um coração tranquilo. É como se é aqui que o seu coração precisa se tranquilizar. É aqui que nós temos a tarefa de transformar a nossa experiência numa experiência mais pacífica no nosso coração. Senão nós vamos ser sempre retirantes. Sempre nós vamos querer ir. E esse querer ir é uma exclusão. Se você for olhar do ponto de vista da constelação, você está excluindo uma realidade. E mesmo do ponto de vista espiritual, eu estou naquilo, eu quero isso e rejeito aquilo. Que é dentro do tabuleiro do Mahalila, uma linha que funciona nessa polaridade. Eu quero isso e não quero aquilo. Então, eu poder escolher, eu posso escolher, mas eu estou dizendo de uma atitude no fundo, que está lá no fundo de todas as suas ações, onde você está indo para algum lugar, porque este lugar parece que não é o seu lugar. Então, essa atitude é uma atitude de desistente ou de fugitivo, que eu nunca paro aqui para poder sentir o aqui e o agora. Então, quando a gente vai observar falas de pessoas que passaram por esses processos, como Eckhart Tolle, como pessoas que falam da importância do estar aqui. Então, o estar aqui, é a sua experiência. É aí onde você está e que te corresponde desenvolver algo interno que você abra o seu coração. Isso é no coração aberto que, na verdade, você, inclusive, vai para aquilo que mais te corresponde. É você olhando para esta realidade e aceitando esta realidade da sua vida. Essa é a minha realidade, eu vou lidar com ela. O que significa essa minha realidade? É fazer o que te corresponde fazer. Não estou falando que você tem que ficar colado no lugar que você não aceita, que não te corresponde. Então, não é não buscar o que te corresponde, mas é a partir de lidar com a vida tal qual ela é na sua vida. Então, eu tenho eu nasci nesse lugar, eu tenho esses pais, e aí a constelação é muito importante, porque ela nos faz refletir. Eu estou falando dos conceitos da constelação, né? Nem você ir lá constelar ou você olhar. Isso também, porque isso ajuda a gente a compreender. Mas estes conceitos são muito importantes de aprender a aceitar a realidade que você está e que você foi colocado nela para que você dê o melhor de você. É como uma pessoa que, por um motivo, ele está fazendo algum trabalho. Ele pode mudar de trabalho, mas no momento em que ele está naquele trabalho, ele precisa dar o melhor de si. Então, esse trabalho que eu estou fazendo, não é o que eu quero, mas eu vou dar um passo adiante, eu vou sair, então eu vou me preparar para sair, eu vou fazer alguma coisa, mas enquanto eu estou fazendo este aqui, porque ainda não abriu uma porta, as condições ainda não são adequadas, estar dividido não me dá potência. É disso que eu estou falando. Estar dividido não nos dá potência. Nós precisamos estar inteiros. Estar inteiros numa situação. Porque a divisão, ela sempre mina a nossa energia. A divisão é como se fosse um vaso de água, uma garrafa de água com um buraco. Então a água ali se escorre. A água ali, ela não está lá dentro, ela está dividida. Então ela vai um pouco, ela fica aqui, um pouco ela se perde. Então é como se uma caixa d'água furada, é como um rio que divide, então ele perde a potência, porque está indo por dois lados. Então aí que está a nossa vida dividida, precisa ser olhada para que a gente observe se não existe uma resistência nossa que nos coloca ali enquanto a gente não abrir para isso. Então, quando na constelação tem conceitos que às vezes as pessoas têm dificuldade de assimilar, exatamente porque é difícil entender, mas a gente precisa entender estes conceitos, porque eles não foram criados pelo Bert Hellinger, gente. Eles foram percebidos pelo Bert Hellinger como uma regra dos sistemas. Então, quando a gente compreende isso, quando nós compreendemos e aceitamos
que você tem um pai, que você tem uma mãe, que você tem uma família, que essa sua origem, que eu preciso entender dentro. Não adianta eu só falar, não quero isso, não quero nem saber dos meus pais, eu não quero saber da minha história familiar, eu estou fora disso. Quando você se exclui disso, nós começamos a negar a nossa origem familiar, a nossa origem, e nós começamos a negar partes da nossa história. Isso só vai causar problemas. Então, num outro nível espiritual, negar a experiência terrena, que eu vejo muito isso. Negar, não, eu não quero estar aqui. Se você diz, eu não quero estar aqui, o que você está querendo dizer com isso? Lá no fundo, você é um desistente da vida, é isso que você está querendo dizer? Eu não quero a experiência de sentir as emoções, mas isso faz parte da nossa experiência humana. As emoções estão aí, eu não quero mais as emoções, só tem um jeito, congelo e aí eu não sinto nada. Mas será que este é o caminho? Ou o caminho é de percepção e deixar fluir? Será que é de não resistir? Será que o caminho que nós estamos procurando de verdade não seria o caminho de não resistência, em vez do caminho de resistir? Então, o que eu quero falar com vocês hoje é que vocês observem dentro de você, se dentro daquilo que você entende como o seu projeto de vida, aquilo que você está buscando, que você sente como um valor, seja esse o valor de relacionamento ou espiritual, se bem que eu estou trazendo mais o tema da espiritualidade aqui, se dentro de você a força que está te movimentando é um freio ou é um fluxo. Então, se é um freio, se é um não, nós estamos na aversão. Na aversão, e a aversão não leva você para lado nenhum. Mas se a força da sua vida lá no fundo, de tudo que você quer, é uma fluir, é um não resistir ao que é, então nós vamos lidar com o que é real. E o que é real é que nos conecta com a nossa consciência, aquilo que verdadeiramente é. Então, nessa atitude de não quero isso, aquilo, não, nós vamos criando muitas ilusões. É o contrário, a gente vai criando muitas ilusões. Então, aquilo é estar presente, de olhos abertos, estar ali consciente, permitindo que seja como é, sem resistir, é que traz para a gente a consciência. Então, nós vamos vou dar um exemplo bem simples aqui. Vamos imaginar, uma situação, vocês vão imaginar, porque para mim é uma realidade, que eu preciso ir para Belo Horizonte, que eu moro próximo, e se eu sair agora 8 horas, ou de 6 às 8, eu tenho certeza absoluta que eu vou pegar um imenso trânsito, porque é assim todos os dias. E às vezes o trânsito, ele me deixa parada meia hora, às vezes mais. Mas é a realidade. Então eu vou para lá, esta é a minha realidade. Ou então, como é que eu vou lidar com isso? Essa realidade, ela tá aí. Ou eu não vou nesse horário, porque eu sei que esse horário é o horário que tá todo mundo indo mesmo. Então, eu vou ficar parada lá. Ou eu espero um pouco mais para o trânsito passar. Ou se eu vou por outro caminho, mais longo, mas tem menos trânsito. Então, vou ter escolhas aqui. Mas as escolhas, elas são essas que são. Então, no meu caso, quais são as escolhas? Ou eu mudo de caminho e ando mais 20 quilômetros, ou eu vou por esse caminho e fico parado 20 minutos no trânsito, lentíssimo, ou eu não vou nesse horário. Então, eu tenho 3 opções. O ponto é que quando você toma essa decisão e aceita que é assim, o coração acalma, ele precisa se acalmar. Mas se a nossa tendência é a resistência o tempo inteiro, não importa qual caminho que eu vou tomar, dentro de mim tem uma briga, uma luta, o tempo inteiro lutando contra isso, lutando contra. E essa luta contra, ela é só uma resistência, ela não é uma luta efetiva. Então, o que é uma luta efetiva? É uma luta que você realmente potencializa uma nova ação no mundo.
Então, eu vou, por exemplo, se eu quero colocar essa energia ali para uma mudança efetiva, então eu posso, sei lá, começar a criar algum grupo de discussão sobre o trânsito e ali ir até lá nos órgãos que são responsáveis, tentar lutar para uma ampliação desta via. Então, eu estou fazendo um movimento que realmente tem sentido. Agora, este movimento de resistir, ele é um movimento de freado e acelerado ao mesmo tempo, onde não tem uma potência e tem só uma resistência. Não há potência nesse movimento, mas há só reclamação e há uma não aceitação daquilo que é. E ali, quando a gente começa a resistir em muitas áreas da nossa vida, então eu estou resistindo ao trânsito, estou resistindo aqui, estou resistindo ali, sem essa capacidade de soltar as nossas emoções e fluir a nossa emoção interna, nós vamos acumulando uma quantidade enorme de resistências e frustrações que você começa a olhar para a vida e falar assim, não é aqui, eu tenho que ir para uma outra vida, eu tenho que ir para um outro lugar. Então, a nossa experiência sempre é de buscar dentro de nós, se o nosso caminho é um caminho, seja este caminho na vida material mesmo, que eu quero ter prosperidade, eu não estou falando que isso está errado, eu preciso aprender a fluir. Se é o meu caminho espiritual, um chamado espiritual de mais consciência, eu preciso aprender a fluir. Nós precisamos aprender a não resistir. A não resistir a quê? A quê? É isso que a gente precisa entender, para não ser mal compreendido. Então, eu estou vivendo uma situação de assédio, eu preciso aprender a não resistir? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando nas resistências que nós colocamos às nossas emoções. Aquilo que a gente coloca ali e que nós não quero esta emoção. Não, eu preciso deixar a emoção vir, tomar consciência dela e ver o fluxo. O que eu não posso é reter. Então, até nessas situações de por exemplo, de um relacionamento abusivo, que muitas pessoas trazem isso e que elas permanecem, existe ali uma resistência de perceber as emoções. Então, existe um não perceber, um não ver. Então, quando a gente está disposto a perceber o que é, o que é verdadeiro aqui? Qual é? O que é real? O que é real? Isto é verdadeiro? Isto é real? Então, quando a gente começa, como o Ramana Maharaj, ele propõe, né, quem sou eu? Quem sou eu? Então, eu estou mudando a frase aqui para é verdade? É verdade? É verdade? É verdade? É verdade? Quando a gente vai trazendo isso, nós vamos nos abrindo para ver para além das nossas ilusões sem resistir. Sem resistir. E ali a gente vê aquilo que é, vê aquilo que são as nossas emoções, as nossas necessidades, nós vamos vendo, porque não estão retendo ali o que vem naturalmente, o que vem lá do seu coração, e a gente aprendendo a lidar com as nossas emoções, também a gente vai aprendendo a lidar com a realidade da sua vida, com aquilo que é de fato real na sua vida. E aprender a lidar com a experiência de estar na vida. Aprender a lidar com essa experiência sem resistir, mas tomando atitudes sábias. Veja bem, quando a gente não resiste ao que emerge dentro de nós, é isso que eu estou falando, de novo, quem está entrando aqui, não é? Então, assim, quando aquilo que vem você deixa vir e ali encontra um lugar dentro de você, aquilo traz mais clareza, traz mais, inclusive, capacidade de decidir sobre para lá ou para cá. Mas se o tempo inteiro nós estamos com esta mãozinha resistindo, então o que vai acontecer com a nossa vida? A gente fica parado, empacado, e aí sim a gente fica vivendo uma realidade muito ilusória. Uma realidade muito ilusória. E ansiando por um lugar ideal onde você possa abrir seu coração. O lugar ideal para a gente abrir o coração é justamente onde a gente está com o exercício da vida colocando para nós.
Então, dentro dessa dificuldade, dentro desse trânsito, você precisa abrir o coração. Dentro dessa experiência de ter crianças na escola e que você levanta correndo para lá e para cá, você precisa descobrir uma maneira de abrir o seu coração. Dentro da sua experiência de ter que acordar 4 horas para pegar umas trabalhar, eu preciso abrir o meu coração. Porque é quando a gente abre o nosso coração que a energia flui, a emoção flui, e ali e como um fluxo de um rio, ele vai sozinho. Vocês já repararam isso? Então tem um riacho, e ele está com um tronco atrapalhando. Se você tira esse tronco, ele vai sozinho, ele vai pelo caminho dele, pelo caminho que é dele, ele vai encontrando o jeito. Mas a gente, é como se a gente fosse a margem, né, que a gente que quer controlar o rio. Então você vai virando ele para cá, vai virando ele para lá e não flui. Não flui porque a gente não deixa ele ser ele. Então se ele for ele, se o rio for ele, o nosso papel é simplesmente tirar aquilo que bloqueia o fluxo. Então tem esse tronco ali, eu tiro esse tronco. Mas o que é que bloqueia o fluxo? O fluxo se bloqueia na nossa vida, a gente imagina que é o tronco, aí o tronco nosso pode ser quem? Ah, o tronco é minha mãe, o tronco é fulano, o tronco é ciclano, mas o exercício o verdadeiro tronco não é os acontecimentos, é como que nós resistimos no sentido do nosso coração a isso. Então a gente fica na briga o tempo inteiro dentro, e é uma briga sem potência, porque ela de fato não está lá fora, não está numa ação que potencializa uma mudança. Então quando o meu coração está mais tranquilo, eu consigo fazer a mudança necessária, se ela for necessária de ser feita. Então eu consigo aceitar aquilo que não é para fazer nada, eu consigo ter potência para poder fazer modificações na minha vida. Mas tudo depende da maneira como você internamente se abre ou não. Você resiste só ou você dá fluxo para as coisas? A sua força está em só resistir, frear, ou a sua força está em acelerar na direção do que você quer? Observe isso. Então, a situação está muito insatisfatória para mim. A sua força está em quê? Só por freio? Não quero isso, não quero isso? Ou a sua força está em olho para isso, analiso, libero o meu coração e me direciono para onde eu quero? É esta a energia. Nós estamos gastando a mesma gasolina. A mesma gasolina que você freia e acelera é a mesma gasolina que você somente anda, ter clareza na sua direção. Isso aqui que a Deva está falando aqui para mim. Isso mesmo. Clareza na direção e na potência da força, da energia, da intenção que você está querendo. Então, quantas pessoas param na reclamação? Falando agora com palavras mais simples. Param na reclamação e não se abrem para o novo. Não abrem o seu coração para perceber de fato as emoções que estão ali, que você precisa observar, dar fluxo, e direcionam a sua energia noutra direção. Então, fica aqui essa reflexão, para meu convite para refletir sobre isso. E muito obrigada pela presença de vocês. Nos vemos então na próxima segunda-feira. Um beijo a todos. Tchau.